Felipe Santiago Canepa, servo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E nesse momento vamos começar uma nova fase no chamado no qual Deus nos dignou e nos honrou quando nos entregou. E vamos começar com vídeos que vão ficar no canal. E existem aproximadamente 118 vídeos de didatia de doutrinas, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a qual transformou vidas. E ateus caíram de joelhos chorando nas suas salas quando estavam vendo um vídeo especial chamado Olhai que ninguém vos engane. Esse foi o vídeo insígnia que o Senhor nos deu, o qual foi por uma revelação da sua palavra que está para todos. Mas que esse vídeo chegou a tantas pessoas que transformou suas vidas, e a partir desse vídeo vieram todos os demais ensinamentos que basicamente o que falamos é a doutrina de Jesus Cristo, a qual transformou a vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas em todas as nações. E colocamos esse fundamento bendito da palavra de Deus, o qual é Jesus Cristo como Senhor e Deus. E estamos passando agora a continuar no chamado de obediência e estamos com esse primeiro vídeo que vamos chamar de ERSE. ERSE são as siglas ou as iniciais de uma passagem que está em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E é isso que vamos fazer agora. Eu quero que todos vocês vejam de uma maneira ótica o que significa ERSE. A palavra de Deus, como está escrita em 2 Timóteo 3,16, diz bem claro: toda a escritura é inspirada e útil para, primeiramente, para ensinar. Deixa eu ver aqui. Ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir. Cada uma dessas palavras tem um significado no idioma grego, mas por si mesmas no castelhano e no espanhol, pois dão uma ideia clara do que elas significam. Então a palavra, vamos ver a palavra corrigir. Essa palavra no grego é epanortosis. Epanortosis. Corrigir. Que é uma restauração ao estado reto e correto. Ou seja, restaurar a um estado reto e correto algo que estava torto. E daí correção se usa nas escrituras em 2 Timóteo 3,16, diz aqui, referindo-se à melhora na vida e no caráter. E aí está a passagem, a palavra redarguir, é do hebreu eletmos. E essa palavra redarguir tem que ver com reprovar, trazer convicção, trazer uma repreensão e provar. Essa palavra redarguir prova, traz convicção, produz uma convicção, produz uma repreensão, como uma espécie de exortação forte. Então vamos agora depois de ver o que significa ERSE,
que significa ensinar, redarguir, corrigir, instruir, e que essa palavra é útil para tudo isso. Vamos começar essa série de ensinamentos que vão ficar gravados no YouTube, onde não existem comentários, porque essa é a forma que Deus nos está guiando, não porque temos medo, como alguns dizem, porque temos medo dos comentários. Se eles soubessem, as pessoas essas, de que ao que menos temos medo é aos homens, nem sequer os demônios temos medo. Ou seja, imaginem se comentário desse tipo, que porque a simples razão pela qual não colocamos comentários é porque a palavra de Deus é dada para aquele que tem ouvido para ouvir. O que não tem ouvido para ouvir, nós não podemos fazer nada. Mesmo o Senhor Jesus Cristo, quando ensinava, quando pregava, os discípulos lhe diziam: Senhor, por que não diz as coisas como a nós? E o Senhor disse claramente: porque vocês, a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por quê? Porque eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, e o coração deles está endurecido. Ou seja, eu não sou mais misericordioso que Deus, eu não pretendo ser mais bom, e minhas boas intenções as deixei faz tempo a um lado, porque vi que é uma perca de tempo. Ou seja, que essa é a razão pela qual vamos a começar esses ensinamentos, e vamos fazer de uma maneira ordenada e simples. Por que chamei essa? Já sabem, essa é o ensinamento S número 1, que poderia dizer esse ensinamento, poderia dizer uma correção. Estamos instruindo, estamos corrigindo, estamos exortando, redarguindo, estamos pregando. A diferença dá 118 ensinamentos de pura didatia, pura doutrina de Jesus Cristo, para que nossa fé não esteja fundada em sabedoria humana, nem com palavras persuasivas de humana sabedoria, senão com a demonstração do Espírito e poder, porque existem suficientes testemunhos aí afora de vidas transformadas que antes eram religiosos, pecando em todas as maneiras, e que depois de haver conhecido a verdade, foram livres do pecado. Então, disso que estamos falando de começar uma série de vídeos que vamos intitular S, e esse é o número 1, quer dizer que os seguintes vão a ser chamados S1, S2, S3, S4, chegará o momento quando chegue a S500, 502, 503, não sei, só Deus sabe, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Hoje essa é a direção que temos, o dia de amanhã não sabemos. E estamos fazendo justamente isso porque chegou o momento, nesse ministério, em honrando a verdade, de aclarar aos 4 ventos que o chamado vertical que esse vaso de barro sofreu é um chamado divino, e que as evidências do chamado são as pessoas e as vidas transformadas, cheias do Espírito Santo, com saúde, com milagres, com prodígios e com derramamento do Espírito Santo segundo a sua vontade. O verdadeiro Evangelho sempre esteve aqui, mas escondido, porque escrito está que o reino dos céus é como um tesouro escondido, que como um homem quando passa por um campo, de repente encontra um tesouro valiosíssimo, e então esconde de novo isso, e vai, vende tudo que tem, e adquire esse campo legalmente. Ou seja, que tem que ser legal. Ou seja, não pode fazer como se diz, cortar caminho, não pode fazer atalho no reino dos céus, porque não estamos aqui para pedir dinheiro, número 1. Não estamos aqui para envaidecer-nos, número 2. Número 3, não estamos pregando nem por contenda, nem por vanaglória. Número 4, o que posso dizer é que estamos aqui porque fomos impostos desse encargo, não temos outra opção. Como disse Paulo: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque me foi imposto essa carga e esse chamado, e ai de mim se eu não fizer. Não tem outra opção, porque depois de haver gostado, como diz a palavra, a verdade, no
fica outra alternativa, e eu vou ler, vou dizer da maneira como está escrito em Hebreus capítulo 6, diz: porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e foram feitos participantes do Espírito Santo e assim mesmo gostaram da palavra de Deus e dos poderes do século vindouro recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, crucificando de novo para si mesmos ao Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, aqueles por qual é lavrada recebe bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é descartada e está próxima de ser maldita e acaba sendo queimada. Mas quanto a vós, ó amados, estamos persuadidos de coisas melhores e que comportam salvação, mesmo quando falamos dessa maneira. O que significa isto? É exatamente isso, que é impossível que os que recebemos a verdade, a iluminação do entendimento para conhecer a verdade, não podemos voltar atrás. É impossível, diz a palavra, que não conseguimos. Por quê? Porque eu fui cristão evangélico por 35 anos, mas eu praticava o pecado, consequentemente eu nunca havia conhecido a verdade. Isso diz a Escritura. Aonde diz? 1 de João, capítulo 3, diz: todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não ouviu nem o conheceu. Feliz ninguém vos engane, o que faz justiça é justo como ele é justo. O que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto apareceu o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Que pequemos, simples como isso. Então, o que guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Ou seja, existe uma dinâmica perfeita em conhecer se estamos ou não na verdade. E está em uma coisa bem simples, em que se temos o Espírito Santo, então esse Espírito que vai produzir na nossa vida é uma vida santa. Isso é tudo. Ou seja, não se compliquem muito com tanta teologia. Tem muitas pessoas que me escrevem e querem saber, tem perguntas, e eu posso discernir pelo Espírito de Deus que mora em mim que essa pessoa está vivendo em pecado. Como sei? Pelo dom do Espírito Santo. Se alguém não entende do que estou falando, leia 1 de Coríntios capítulo 12, 13 e 14 e vocês vão reparar que Deus repartiu dons aos membros do seu corpo. Aonde o seu corpo é completo, não falta nem sobra membro. Aonde a carne, como diz a palavra, o Senhor Jesus diz: minha carne é verdadeira comida e minha sangue é verdadeira bebida. Estava falando do seu corpo espiritual, está falando de que nós somos membros do seu corpo, que o sangue de Jesus Cristo, que é o Espírito dele, que flui dentro da sua carne, flui por todos os membros, e então todos os membros do seu corpo recebem o fluir desse sangue, recebem a impartição e então começam a ser quem são, ou seja, cumprem o propósito para o qual foram criados. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O resto são obras mortas, são boas intenções, o resto são obras carnais que perecem com aqueles que as praticam, não tem transcendência eterna. Então, o que queremos falar nessa hora em S1? Queremos estabelecer princípios de que a doutrina do Senhor Jesus Cristo é aquela que nos rege, é a que nos governa, estamos fundamentados na verdade, e como muitos daqueles que nos estão seguindo e já viram pelo menos a metade dos vídeos vão reparar, como muitos já expressaram, de que toda a teologia que eles viveram, ouviram e repetiram por anos está totalmente equivocado, estiveram totalmente equivocados à luz das Escrituras. E muitíssimas pessoas me escreveram agradecendo pelo ministério e pela verdade
que está sendo ensinada e pregada, que lhes transformou a vida e que depois descobrem a verdade. E uma das verdades maiores que descobrem é que sempre esteve ali, é que Deus é um só Deus, simples como isso, não são três pessoas, porque isso é um engano, no qual a quem você se dirige? Ao Pai, bom, ao Filho ou ao Espírito Santo? Porque se os três são Deus, então você tem três deuses, é tão simples que uma criança pode entender. Então choca tudo aquilo que te ensinaram, a Trindade, choca, eu sei que choca. Eu sei que choca quando a verdade te diz o que está escrito em Mateus 24, as 6 palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que imediatamente depois da tribulação daqueles dias, então o sol se escurece, as potências dos céus são comovidas, e então aparece o sinal do Filho do Homem e manda seus anjos a recolher seus filhos. Ou seja, que está tão claro, mas os cegos, e são cegos porque o coração dessas pessoas está endurecido. É tão claro que o arrebatamento não é como nos ensinaram, eu estava igual, mas eu não entendia. Dentro do meu coração eu dizia algo está mal, e muitas pessoas sabem dentro que algo está mal, porque eles não têm a responsabilidade ou a nobreza, como os bereanos, de esquadrinhar a palavra de Deus para ver se esse homem que se chama pastor está dizendo a verdade. Ou seja, que eu, às vezes, gasto 5 ou 10 minutos quando eu venho falar com meu neto e ligo a televisão 5, 10 minutos e faço um recorrido de 10 canais cristãos e vamos ver o que dizem. E todos no 100% não tem palavra de Deus. Ou seja, que falam de seu tema e para santificar ou para colocar o toque, eles colocam o nome de Jesus. Um Jesus que eles não têm a menor ideia de quem é, porque eles creem que é a segunda pessoa da Trindade, para começar. Ou seja, que estão crendo que Deus tem uma segunda pessoa, que existe uma primeira e uma segunda, ou seja, estão totalmente cegos como eu estava. Ou seja, que o propósito de Herce é estabelecer aos 4 ventos a verdade que não está sendo pregada, não está sendo ensinada, as pessoas não estão ouvindo, os chamados cristãos nunca escutaram. E estamos tratando de que essa verdade chegue aos 4 ventos. Qual verdade? Qual verdade? Para começar, que nós estamos vivendo numa bola que gira, número 1. Ou seja, a palavra de Deus diz que Deus criou os céus e a terra, e aí está Gênesis 1, capítulo 1, lê. Existem águas ali em cima, existe uma expansão, e nessa expansão Deus colocou o sol, a lua e as estrelas. Ou seja, estamos fechados em uma cúpula. Não existem galáxias expandindo-se. Está na Bíblia, leiam vocês, está claro. Para começar, somente essa verdade destrói um monte de crenças. Como muitas pessoas se deram conta de que estiveram totalmente enganados. Isso é verdade? A palavra de Deus não pode se contradizer. A palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, incrédulos a quê? Ao que Deus disse. Josué disse, sol, detente. E se o sol se deteve, quer dizer que ele se movia e não a terra. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia e cremos que a terra está girando, em vez de que o sol é o que está se movendo, então ficamos cegos. O Deus desse século tem um direito legal para enceguecer as pessoas. É certo? O arrebatamento é depois da tribulação, senhoras e senhores. Isso está escrito aí. O milênio famoso não existe da maneira que nos ensinaram. Não existe o milênio. Quando o Senhor vem, destrói e queima tudo, não fica ninguém vivo. Leiam o Apocalipse, onde diz que os mortos, o inferno deu seus mortos, o mar deu seus mortos, a morte deu seus mortos, e os mortos, não fala de vivos, não fica ninguém. É o juízo de Deus, não fica ninguém. Todos ressuscitam, e existe um só trono, um só sentado, e todos são julgados conforme as suas obras, de acordo aos livros, o bom e o mal, e também vai ser aberto outro livro. E aquele que não esteja no livro da vida será jogado no lago de fogo e enxofre, onde está o falso profeta, a besta e Satanás, como está escrito em Apocalipse 20:10, me parece, e o diabo que os enganava foi lançado ao lago de fogo e enxofre, onde estava a besta, o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelo século dos séculos. Ou seja, que não existe também
uma doutrina dos nicolaítas que eu vou ensinar mais cedo sobre o balanço do bem e do mal à luz, e não existe esse dualismo. Isso foi um invento do diabo que começou tudo com Adão e Eva desobedeceram em se acercar à árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus não quis nunca que você conhecesse o mal. Ou seja, que no reino eterno de Deus, o último inimigo que será vencido é a morte. Porque Deus é o que fez tudo. Ele fez, como diz as Escrituras, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, aqui não existe competência entre o reino das trevas e Deus, por favor. Isso é uma ideia equivocada. Ao final de contas, somente existe Deus em todos. Ou seja, não existe aqui um balanço como Yin Yang do China, não como que a metade luz, a metade sombra e o equilíbrio perfeito. Isso é um gnosticismo místico satânico e deve ser destruído já, porque Deus é Deus e ao final de contas Ele é o único que reina e não necessita nenhumas trevas para ter um balanço. Vamos saber, para aqueles que estão estudando os ensinamentos, já repararam que o Israel não é o país, o estado que está ali no meio do Oriente, onde está Netanyahu. Israel não é o estado, Israel é um povo santo. Israel são os homens de toda a nação, povo e língua. Por favor, está escrito aí, de toda a nação, povo e língua. Chinos, latinos, etíopes, árabes, hebreus, ou seja, toda a língua. O povo de Israel é um povo de Deus que desde milhares de anos sempre existiu, é o povo santo de Deus que conheceu o verdadeiro Deus e que ao final dos últimos dias, como diz a palavra de Deus, Deus havendo falado muitas vezes de diferentes maneiras em outro tempo aos pais pelos profetas, nesses últimos tempos nos falou pelo Filho. Por quê? Porque Deus mesmo despojou-se e se manifestou. Não há forma de conhecer o verdadeiro Deus se Ele mesmo não se despoja e se faz carne e se manifesta. Não existe outra forma de conhecer a Deus do que o único caminho que Ele deu para conhecê-lo, que é através de Jesus o Cristo, o que saiu dele. Por isso se lhe diz o Filho de Deus, porque saiu do Pai. Vocês percebem que aquilo que nos ensinaram a vida do Senhor está tudo errado. O juízo está mal ensinado. A doutrina do batismo está pior porque as pessoas dizem não, um batismo. Sim, porque a Bíblia diz em Efésios, um batismo, um Senhor e Deus. Então, quando as pessoas não entendem o batismo de João, o batismo em água, o batismo no Espírito Santo, o batismo no corpo de Cristo, existe muito batismo, como diz Hebreus capítulo 6. Ou seja, que os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo, entre eles está a imposição de mãos, a doutrina do batismo, a ressurreição dos mortos, o juízo eterno, são coisas elementares, mas que o mundo cristão evangélico nem sequer tem isso bem enquadrado. Ou seja, estão crendo que tem 3 deuses, que vão ir num arrebatamento secreto imaginário, que existe um milênio, o Senhor vem a nuvem e depois 1000 anos ele desce da nuvem e depois outra volta, ou seja, eles não têm tudo ao contrário. Quando o Senhor vem acaba tudo, é o juízo. Ou seja, doutrinas como o arrebatamento, a trindade, a salvação e o evangelho. Ou seja, Paulo dizia, eu não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus. Então esse é o evangelho. O evangelho de hoje é que venham ao Senhor Jesus porque Ele é o único Salvador. E eu digo assim seja. Sim, mas essa não é a mensagem. A mensagem é venham a conhecer a verdade. Qual é a mensagem do evangelho? Que se você é capaz de se arrepender de todo o coração, Deus sabe. Sabe. Porque Ele sabe o que você vai fazer amanhã e a próxima semana. E quando é genuíno, Deus te perdoa e te limpa. Essa é a mensagem de salvação. A mensagem de salvação que Deus está perdoando pecados se é que você se arrepende. E então, Ele te perdoa e te lava no seu Espírito Santo para quê? Para que você viva em santidade, simples como isso. Então seu entendimento se abre, porque como ele diz em Timóteo, no capítulo 1, verso 1, que o conhecimento da verdade é segundo a piedade. Ou seja, a santidade
e o conhecimento da verdade são proporcionalmente diretos, ou seja, maior santidade, maior revelação da verdade, maior pecado, maior cegueira. E essa é a verdade. Então, todas as pessoas, como eu, que estavam nas doutrinas cristãs evangélicas, mas que suas vidas não refletiam as escrituras, ou seja, que muitas pessoas se jactam de ser pentecostais, de falar em línguas, e o que eu descobri é que existem muitos pentecostais dos quais eu tive que expulsar demônios, porque o espírito que eles têm não é o Espírito Santo. E por quê? Porque eles estão vivendo em pecado. Isso é simples. Então eles começam a tremer como serpentes, como kundalines, e isso foi difícil para mim aprender, mas eu aprendi do Espírito de Deus. Então não é fácil, quando você não entende essas coisas, não é fácil julgar, mas o Senhor, pela sua bendita misericórdia, me deu o entendimento para que muitas pessoas que estão nas igrejas pentecostais, que começam a tremer e vivem no pecado, definitivamente essa não é a obra do Espírito Santo, essa é a obra de um demônio que eles têm. Então parecia, tá blasfemando contra o Espírito Santo. Eles não têm nem a menor ideia do que significa blasfemar contra o Espírito Santo. Eles acham que o Espírito Santo é uma pomba e que é a terceira pessoa da Trindade. Não entendem que Deus é um só, que está sentado no único trono e que desde cima ele subministra seu Espírito. Como diz Filipenses 1,19, a subministração administra, ele distribui desde cima. Por isso que diz, aonde eu irei do seu espírito, aonde me esconderei da tua presença? A presença de Deus alcança até o céu e até o Sheol, até o outro lado do mar. Por quê? Porque o Espírito de Deus enche tudo. Mas a pessoa, o ser de Deus, que habita em luz inacessível, está sentado no seu trono de majestade. A pessoa que está pensando, bom dia Espírito Santo, não como um cara aí que eu li no ano 85, 86, estava cego, e ele dizia bom dia Espírito Santo, e eu pecando. Sim. Cego total, porque Deus na sua bendita misericórdia me chamou a esse homem aqui, o mais pecador, o mais sujo, por sua bendita misericórdia, porque eu estava cego, mas agora eu vejo, eu estava morto, mas agora estou vivo, estava perdido, mas fui encontrado, e a mensagem do Evangelho é esse, justamente, que se você tem a capacidade e a humildade de reconhecer que você pecou e se arrepende. Arrependimento significa metanoia, ou seja, você estava lá, agora vai para cá e caminha para o outro lado. Se você estava masturbando, você nunca mais vai fazer como aconteceu comigo. Quando nasci de novo, nunca mais voltei a fazer, simples como isso. Mas há pessoas, como diz a palavra de Deus, enganam e são enganados. É isso que diz a Bíblia. Por que enganam e são enganados? Porque eles mesmos não têm a capacidade de se arrepender. Então eles ensinam que nós sempre vamos pecar e que nós somos fracos. Então o que Deus disse é uma mentira e rasguemos a Bíblia e jogamos fora quando a palavra de Deus diz: filhinhos, eu escrevo para que não pequeis. Arranca isso e joga fora então. Ser santo como eu sou santo, arranca e joga fora. O que eu acabo de ler em Hebreus, é impossível que aqueles que conheceram a verdade e a iluminação do Espírito Santo, é impossível que voltem atrás. O que acontece é que eu era um cristão evangélico, como existem muitos que não conheciam a verdade. Qual é a verdade? Que Deus é Deus, e o que ele disse cumpre, e isso o diabo sabe. E por isso que o diabo usa a palavra de Deus, porque ele sabe que Deus é Deus e cumpre o que diz. Ele sabe que está condenado e não tem salvação. Então ele quer danificar o maior número de criaturas que o Deus Altíssimo ama e esteve disposto a morrer como homem. Decidiu sentir a dor. O Deus bendito se fez homem e, estando nessa condição de homem semelhante a homem, sofreu a morte, morte de cruz. Ele não sentiu a dor como Deus, porque não seria justo. Sim, era só ele falar, não quero sentir dor e não sentia dor, mas ele
tomou a decisão de sentir a dor. E é por isso que os demônios e os principados e potestades o respeitam. Por quê? Porque ele se humilhou até o sumo e por isso Deus o levantou até o sumo e deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Ele é o Deus que se colocou no seu lugar de majestade e outra vez está sentado esperando que seus inimigos sejam colocados por estrada de seus pés. Então, número 1 é esse, onde estamos declarando aos 4 ventos que vamos começar a declarar a verdade aos 4 ventos, porque não está sendo ouvida em nenhuma rádio, em nenhum canal de televisão. Não vi a ninguém falar a verdade. E eu digo, meu Deus, será que eles me convidam a falar? Porque eu estou falando a verdade, as pessoas estão se salvando, as pessoas estão vivendo em santidade, as pessoas já não fornicam mais, as pessoas não adulteram mais. E quando as pessoas mudam, oram, vivem em santidade e contam para os seus pastores e a seus irmãos, eles jogam eles para fora da igreja porque dizem que tem doutrinas raras. Então essas ovelhas o Senhor está trazendo para mim, porque são as ovelhas dele, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, as recolherei de todas as nações e as trarei aonde ele está trazendo ao conhecimento da verdade, porque quando ele vem, queime tudo, porque essa terra e esse céu está reservada para o fogo, assim como a terra e o céu de antes foram afogados por água, o céu e a terra de agora estão reservadas para o fogo. Antes que tudo seja queimado, o Senhor, como Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo não os tocou, mas vai haver esse dia. Ele vai nos livrar da hora, da prova que vai vir ao mundo, mas não vai nos livrar do dia. Por quê? Porque está escrito, é necessário que através de muitas tribulações herdemos o reino dos céus, e ele disse, o que persevera até o fim, esse será salvo. Ou seja, e a doutrina que diz, não, você tem que perseverar antes do fim, porque nós vamos no céu antes do arrebatamento. Todas essas teologias, o que estão fazendo é enganar as pessoas. E agora eu me pergunto, será que essas pessoas que estão construindo as catedrais e os tremendos templos e igrejas, não vou mencionar nome, porque a verdade é que todas estão igual? Sim, todas estão igual, porque todas estão registradas em associações que são registradas ante os governos e países. Quem disse que a igreja do Senhor Jesus Cristo é isso? Ou seja, quando as pessoas que querem se someter à vontade de Deus, ao senhorio de Jesus Cristo, então eu lhes digo, olha, quando te perguntarem de que igreja você é, lançam eles fora das igrejas, porque quando eles falam que a Bíblia diz que nós vamos passar a tribulação, dizem que eles são hereges, mas Deus é um, isso é uma heregia. E, irmão, eu estou vivendo santidade? Não, fora. Então, essas pessoas, Deus está trazendo para mim. E quando aparecem, ele pergunta de que igreja são? Da única, da gloriosa, sem mancha e sem ruga. O resto é conto do diabo. Deus tem um só povo, um só corpo, uma só igreja, e ele se entregou por ela para santificá-la. As demais que se chamam igreja, ele não as conhece. Essa é a verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, que esqueçam já e para de brincar de cristianismo, porque estamos em tempos difíceis ainda. Até os escolhidos, se não se colocam firmes, vão ser enganados na sua mente. Na sua mente vão ser enganados. Por quê? Porque tudo já está, a tecnologia já está pronta, a tecnologia para transformar e modificar tua conduta e teus pensamentos já está. E se você não fecha teus olhos e começa a orar, então você vai ser enganado. Chegou esse tempo. Chegou o tempo que a igreja vai começar a viver na clandestinidade. Estou falando da verdadeira e da única. Sim, porque eles estão achando, não vou para essa igreja, vou para aquela outra. Ali já estão em perigo total. Porque o que tem ali são assalariados.
Mas a igreja é você, você é o templo do Espírito Santo. Tua casa, converte ela na igreja, transforma teu esposo, tua esposa, teus filhos. Você é o templo do Deus vivente. Eu creio que é suficiente para vocês perceberem aonde estamos chegando e para onde vamos. Aqui vamos falar a verdade. E a verdade, ela vai ser como uma espada de dois gumes que vai penetrar e partir os espíritos, as almas, as mentes, os corações, as medulas e os ossos, e vai abrir tudo e vai ver o que tem aí. E muitas vezes o que tem é pecado, o que tem é fornicação, o que tem é incesto, o que tem é masturbação, pornografia, imundícia, lascívia, inimizades, pleitos, ciúmes, iras e contendas. O que tem é morte. Mas a palavra de Deus penetra e dá para ver tudo isso. Mas quando essa pessoa que está nessa condição, por isso diz para redarguir, para corrigir. E quando essa pessoa tem a bênção de ter sido convencida pelo Espírito Santo de Deus, tem duas possibilidades. Ou você se arrepende e nunca mais volta a pecar, ou entra por aqui, sai por aqui e você continua vivendo sua vida. Mas eu quero que você saiba que você teve a oportunidade de ouvir o verdadeiro evangelho. Porque existem muitos, como diz 2 Coríntios capítulo 12, muitos estão ouvindo outro Jesus, outro evangelho, estão recebendo outro espírito. E essa é a verdade. Ou seja, que comecem a sair do sistema babilônico todas as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, porque o tempo está próximo. O tempo no qual Ele está chamando todas as suas ovelhas de todas as nações já está em ação. Ao mesmo tempo que o mistério da iniquidade está em ação, o mistério do Espírito de Deus chamando todas as suas ovelhas de todas as nações do mundo inteiro. Aonde as está chamando? A sua presença, ao conhecimento da verdade. Comece por ler Gênesis capítulo 1 e ler 14 versículos. Lê você mesmo com seus próprios olhos e descobre de uma vez como Deus criou, que nós estamos vivendo uma esfera que gira. Descobre de uma vez, tira a venda dos olhos e olha a verdade, que esse mundo inteiro está embaixo do diabo, como está escrito em 1 João 5,19. Presta atenção, porque esse foi S1. Amanhã ou outro momento que o façamos será S número 2. Deus abençoe.